Ele acreditava que podia tudo, que o dinheiro o tornava intocável, que ninguém jamais o faria sentir vergonha. Humilhou, desprezou e riu de quem só queria o bem dele. Mas o tempo, esse juiz invisível, preparou uma virada que ele jamais imaginaria. O destino cobrou, e dessa vez a vida mostrou quem realmente venceu. Essa é uma história forte, cheia de emoção, lição e justiça. Uma daquelas que fazem a gente refletir sobre como ninguém deve zombar do amor verdadeiro nem menosprezar o humilde, porque o mundo gira e gira depressa. Se inscreva no canal agora e acompanhe essa história completa, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Naquela manhã, o sol brilhava forte sobre a cidade, refletindo nas janelas espelhadas do prédio mais luxuoso do centro. Lá de cima, no 24º andar, estava Arthur Monteiro, um homem de aparência imponente, terno caro, relógio de ouro e um olhar que misturava frieza e autoconfiança. Ele era o tipo de homem que todos temiam e admiravam ao mesmo tempo. Tinha dinheiro, poder e fama, mas por trás de tudo isso, havia orgulho demais e empatia de menos. Arthur acreditava que podia controlar tudo e todos, especialmente as pessoas que ele julgava inferiores. Não ouvia conselhos, não respeitava sentimentos e, quando algo ou alguém não servia mais aos seus planos, simplesmente descartava. E foi assim que ele agiu com uma pessoa especial. Alguém que, sem saber, um dia mudaria todo o rumo da sua história. Ela era simples. Seu jeito era calmo, humilde e verdadeiro. Falava pouco, observava muito e sempre acreditou que o amor podia transformar até o coração mais duro. Mas Arthur não via valor nisso. Ele via apenas status, aparência e poder. E quando o orgulho falou mais alto, ele a humilhou, com palavras que até hoje ecoavam na mente dela. Palavras cruéis, ditas por quem se achava intocável. Ele seguiu sua vida, cheio de si, sem olhar para trás. Achava que tinha vencido, que era o dono do jogo. Mas o que ele não sabia era que o destino já estava escrevendo um novo capítulo, um que viria com uma virada capaz de desmontar até o homem mais arrogante do mundo. O tempo passou, e o império de Arthur começou a mostrar rachaduras. Alguns negócios deram errado, pessoas de confiança o traíram, e aquela arrogância que antes parecia inabalável começou a se transformar em medo e insegurança. Mas ele fingia estar bem. Afinal, o orgulho de um homem como Arthur não o deixava demonstrar fraqueza. Enquanto isso, em outro canto da cidade, uma pessoa que ele um dia desprezou crescia em silêncio. Trabalhava duro, estudava, conquistava respeito, confiança e admiradores. Nada de ostentação, nada de vingança. Apenas fé, esforço e determinação. Ela sabia que o tempo é o maior juiz e que a vida se encarrega de mostrar a verdade sem precisar de gritos, sem precisar de ódio. Até que um dia, o destino decidiu cruzar novamente os caminhos dos dois. Era uma manhã comum, mas com um ar diferente no ar. Arthur foi chamado para uma reunião importante. Uma daquelas que poderiam decidir o futuro da sua empresa. Ele se preparou, revisou documentos, ensaiou frases e foi para o encontro sem imaginar que aquele seria o dia em que o passado voltaria para cobrar tudo o que ele plantou. Entrou na sala confiante, como sempre fazia. Cumprimentou os executivos, ajeitou o terno e se sentou, pronto para apresentar seus planos. Mas então, o ambiente ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para a porta. E quando ela se abriu, o mundo de Arthur parou. O tempo parecia congelado. O coração acelerou. E pela primeira vez na vida, ele não soube o que dizer. Era um rosto conhecido, um olhar que ele nunca esqueceu. Um olhar sereno, mas firme. O olhar de alguém que não precisava mais provar nada para ninguém. Ela caminhou até a frente da sala com elegância e serenidade. Cada passo dela ecoava como um lembrete. A vida dá voltas. Arthur tentou manter a postura, mas o suor desceu pela testa. O poder que ele sentia possuir desapareceu. A arrogância que o sustentava desmoronou. Afinal, o destino não falha. Ela começou a falar com voz firme, segura, madura. Nada de vingança, nada de rancor, apenas presença.
a força de quem aprendeu a vencer com dignidade. E quanto mais ela falava, mais Arthur se afundava em lembranças, arrependimentos e um vazio que o dinheiro não podia preencher. Naquele momento, ele entendeu que o verdadeiro valor das pessoas não está no que elas vestem, nem no que possuem, mas no que carregam dentro da alma. Ele percebeu que tinha perdido algo muito maior do que negócios ou fortuna. Havia perdido a chance de ter ao lado uma pessoa leal, verdadeira e pura. Mas agora era tarde demais. O tempo havia feito o seu trabalho. E o destino, com sua justiça silenciosa, mostrou que ninguém humilha o coração de alguém sem que um dia a vida devolva a lição. Vicente, o orgulho pode erguer castelos, mas só a humildade sustenta reinos. O dinheiro compra silêncio, mas nunca compra respeito. E o destino? O destino sempre encontra um jeito de mostrar quem realmente venceu. Se inscreva agora no canal, porque na próxima parte dessa história você vai entender como a vida deu a volta completa e o que o destino ainda reservava para ele. Ative o sininho e deixe o seu like, porque histórias como essa mostram que a justiça divina pode demorar, mas nunca falha. O silêncio tomou conta da sala. Cada pessoa presente parecia sentir a tensão no ar, mas ninguém ousava falar. Arthur respirava fundo, tentando recuperar a compostura, enquanto a mulher seguia firme, quase flutuando de tanta confiança. Não havia medo, não havia insegurança. Apenas uma certeza silenciosa que fazia o milionário estremecer. Ele tentou controlar o nervosismo. Revisou mentalmente todos os anos de poder que construiu. Todos os contratos, todos os subordinados que obedeciam sem questionar. Mas ali, naquele instante, nada disso importava. Por mais que o dinheiro tivesse comprado status e influência, não podia comprar aquela presença. Não podia comprar aquela força silenciosa que emanava dela. Enquanto ela falava, Arthur percebeu pequenas reações nos outros executivos. Alguns olhares se desviaram, outros ficaram fixos nela, admirando a firmeza e a clareza das palavras. Ele percebeu que ela tinha autoridade sem precisar gritar, respeito sem precisar exigir, e que cada frase que saía da boca dela fazia com que ele se sentisse minúsculo. Arthur tentou interromper, tentou impor sua voz, mas cada palavra que ele dizia parecia ecoar sem efeito, quase como se tivesse perdido o comando daquela sala. Era como se a realidade tivesse dado uma guinada e ele estivesse de repente do outro lado da mesa, sem controle, sem vantagem, apenas vulnerável. Ele lembrou-se de momentos do passado, momentos que achava esquecidos, mas que agora vieram à tona com força total. Palavras duras, risadas cruéis, desprezo, tudo voltando em flashes que queimavam mais do que qualquer fracasso financeiro poderia queimar. E então, pela primeira vez, Arthur percebeu que não é o dinheiro que define o poder real, mas sim o caráter, a humildade e a integridade que se carrega. Enquanto isso, ela continuava falando, e cada frase carregava não apenas inteligência e estratégia, mas também uma presença magnética, algo que ele jamais conseguira dominar. Ele sentiu uma mistura de respeito e temor, um sentimento novo e desconfortável. Por anos ele controlou tudo e todos, mas agora era ele quem estava sendo observado, analisado e julgado, sem poder influenciar o resultado. Ela não precisava levantar a voz, não precisava pressionar, não precisava provar nada. Cada gesto, cada pausa, cada olhar era suficiente para deixar claro que o jogo havia mudado, que o tempo tinha feito justiça, de forma silenciosa e perfeita. Arthur, que sempre se considerou invencível, começou a perceber que toda sua arrogância, todo seu desprezo, todo seu orgulho, eram agora sua maior vulnerabilidade. E o mais cruel, ele sabia que a humilhação que um dia causou a ela estava prestes a voltar de uma forma que ele jamais imaginaria, sem que ninguém precisasse gritar ou apontar dedos. O mundo tinha um jeito silencioso, mas certeiro, de equilibrar a balança. Ele respirou fundo novamente, tentando reorganizar seus pensamentos. Tentou disfarçar, tentar comandar de novo, mas era impossível. Ela tinha tomado não só a atenção da sala, mas o centro da energia daquele momento.
Arthur se deu conta, de forma quase dolorosa, que o controle que ele tanto prezava era ilusório. E que talvez aquele fosse apenas o começo de uma lição muito maior que ele ainda precisaria aprender. Enquanto a reunião avançava, Arthur começou a perceber pequenas mudanças no ambiente. Sorrisos de admiração para ela, olhares de concordância com cada palavra, respeito silencioso que ele nunca conseguiu inspirar mesmo com seu dinheiro e status. E foi nesse instante que ele entendeu, pela primeira vez na vida, que o verdadeiro poder não se impõe, ele se conquista. Ela falava, e cada frase parecia reconfigurar a percepção de todos ao redor. Arthur sentiu o peso de cada decisão passada, cada palavra cruel que disse, cada gesto de desprezo, tudo se alinhando naquele momento para lhe mostrar que o destino é paciente, mas imparcial, e que um dia todos têm que prestar contas com a vida. No fundo, Arthur percebeu que essa não era apenas uma reunião qualquer. Era um encontro com o destino, e ele estava prestes a entender que algumas lições não se compram, não se ignoram e definitivamente não se esquecem. E enquanto a sala continuava a ouvir suas palavras, Arthur sentiu o frio da realidade. Aquela mulher, que parecia tão simples e inofensiva anos atrás, agora caminhava no ritmo da confiança, da autoridade e da justiça silenciosa. Cada gesto dela parecia dizer: olhe ao seu redor, Arthur. O mundo não é como você pensa. O poder real não está nas mãos de quem humilha, mas nas mãos de quem permanece íntegro. E nesse momento, dentro da cabeça de Arthur, uma certeza começou a se formar. Ele estava prestes a descobrir que a vida realmente dá voltas e que a justiça silenciosa é a mais implacável de todas. A reunião continuava, mas o clima havia mudado completamente. Antes dominada pelo orgulho de Arthur, a sala agora respirava uma energia diferente, uma força silenciosa, firme, que fazia com que todos os presentes prestassem atenção não apenas nas palavras, mas na presença de quem as pronunciava. Cada gesto dela parecia medir o espaço, cada olhar controlava a atenção de todos, e cada pausa deixava claro que ela não precisava provar nada. O respeito surgia naturalmente. Arthur tentou retomar o controle. Ele tentou usar o dinheiro, o status, os argumentos técnicos, mas nada funcionava. A confiança que ele tinha em si mesmo parecia desmoronar diante da firmeza daquela mulher. Ele percebeu que o mundo que ele conhecia, o poder que acreditava possuir, podia se dissolver em segundos diante da força silenciosa de alguém que sabe seu valor. Enquanto ela falava, Arthur começou a se lembrar de momentos do passado que ele havia enterrado na própria memória. Palavras duras, risadas cruéis, desprezo, olhares de superioridade, tudo voltando agora com intensidade. Cada lembrança o queimava por dentro, mostrando que os erros do passado nunca ficam enterrados. A sala estava em silêncio absoluto. Até os subordinados mais experientes percebiam que aquele não era um encontro normal. Havia algo no ar que eles não conseguiam explicar, mas sentiam com clareza. Ali, a balança do poder havia mudado, mesmo sem que alguém levantasse a voz ou usasse força. Arthur respirava fundo, tentando controlar o frio, subia pela espinha. Tentou reorganizar seus pensamentos, lembrando de contratos, de estratégias, de dinheiro, mas nada disso parecia importar. O que importava agora era a presença dela e o fato de que ele, o milionário arrogante, estava sem defesa. Ela não tinha pressa, e isso deixava tudo ainda mais desconcertante. Cada palavra era medida, cada gesto calculado, e cada olhar passava confiança e autoridade. Arthur percebeu, com uma pontada de medo, que não era apenas uma questão de negócios. Era uma lição de vida que ele nunca esperava receber dessa forma. E então vieram pequenos sinais sutis, quase imperceptíveis, que fizeram Arthur perceber que o passado e o presente se encontravam naquele instante. Ele começou a sentir que as escolhas que fez anos atrás estavam sendo cobradas, mas de uma maneira silenciosa, elegante e implacável. O orgulho dele se chocava contra a realidade, e cada segundo que passava aumentava a sensação de impotência. Nunca antes
Arthur sentira que alguém tinha tanto poder sobre ele, sem precisar ameaçar, gritar ou humilhar, apenas pelo simples fato de existir e se manter íntegro. Enquanto a reunião avançava, ele sentiu a tensão crescer. Cada palavra dela parecia fazer com que ele visse não apenas o que aconteceu, mas também quem ele se tornou por ter humilhado e desprezado. Alguém que merecia respeito. Era uma mistura de arrependimento, medo e uma curiosidade silenciosa sobre até onde aquela reviravolta iria. Arthur tentou sorrir, tentou usar charme, tentou lembrar de todo o seu prestígio, mas nada funcionava. Ele estava diante de uma verdade maior que dinheiro, maior que status, maior que orgulho. Uma verdade que o forçava a reconhecer que o controle absoluto é uma ilusão e que algumas pessoas simplesmente carregam um poder que não se compra. E enquanto ele lutava para recuperar a compostura, percebia que aquele encontro era apenas o começo. O destino tinha planos maiores, e aquela mulher, tão subestimada no passado, estava prestes a mostrar que cada passo seu até ali havia sido estratégico. Silencioso e poderoso, Arthur respirou fundo, tentando processar tudo, mas o frio da realidade já havia se instalado. A vida realmente dá voltas, e algumas lições só chegam quando você menos espera, de forma silenciosa e inescapável. A tensão estava no ar, carregada, e Arthur sentia que estava prestes a viver um momento que mudaria sua vida para sempre. Mesmo sem entender ainda como ou quando, o silêncio na sala era quase sufocante. Cada palavra que saía da boca dela tinha peso, cada gesto carregava autoridade. Arthur Monteiro, o homem que sempre acreditou ser intocável, estava parado diante da realidade que jamais imaginou enfrentar. O destino, paciente e certeiro, havia preparado essa virada de uma forma tão precisa que nem mesmo o dinheiro podia reparar. Ela caminhou até a frente da sala e todos os olhares se voltaram para ela. A tensão era palpável e Arthur sentiu seu coração acelerar como se fosse a primeira vez na vida que se sentia verdadeiramente vulnerável. E então a revelação veio com a força de um raio. Arthur, lembra de mim? A voz dela era calma, firme e segura. O tempo pareceu parar. Ele engoliu em seco, tentando processar o que estava ouvindo. A mulher que ele humilhou anos atrás, que ele descartou como se fosse nada, não era apenas alguém do passado. Agora ela estava ali. Não como ele imaginava, mas como a pessoa que detinha o controle da situação. O chefe dele. Arthur tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele olhou para ela, incrédulo, sem conseguir disfarçar o choque. Ela sorriu levemente, não de forma cruel, mas com a serenidade de quem sabe exatamente o que conquistou. Respeito, posição e a prova viva de que a justiça da vida é silenciosa, mas absoluta. Toda a arrogância dele, todo o desprezo, todo o orgulho, agora pareciam vazios. Ele percebeu que o dinheiro nunca substitui caráter, que o poder nunca substitui respeito e que humilhar alguém nunca traz vitória verdadeira. Ela, por outro lado, havia construído sua trajetória com esforço, paciência e inteligência, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar mostrar rancor, apenas demonstrando valor e competência. O choque de Arthur foi completo. O homem que acreditava controlar tudo, agora estava nas mãos do destino, enfrentando a própria lição que demorou anos para aprender. Enquanto ele tentava se recompor, a mulher continuava firme. O mundo dá voltas, Arthur. E o que você semeia sempre retorna. Hoje não é apenas sobre negócios, é sobre respeito e escolhas. Ele finalmente entendeu. O verdadeiro poder nunca está no dinheiro, nem na aparência, nem no ego inflado. O poder real está em quem se mantém íntegro, humilde e fiel aos próprios princípios. E naquele momento, Arthur reconheceu que a vida tinha lhe dado uma das maiores lições de sua existência. E ele, que sempre subestimou o passado, agora sentia na pele a força do que um dia desprezou. A sala inteira respirava a tensão da virada. Todos os olhares sabiam que algo histórico havia acontecido, que aquela mulher simples do passado, desprezada, agora comandava o presente de um homem que acreditava ser invencível.
Arthur estava diante da prova viva de que o destino, silencioso e justo, nunca falha. Ela finalizou a reunião com uma autoridade natural, olhando para todos como quem não deixa espaço para dúvidas. Quem age com humildade, inteligência e esforço constrói um poder que o tempo jamais apaga. E quem age com arrogância, orgulho e desprezo, cedo ou tarde, aprende da forma mais dura que a vida tem suas voltas. Arthur agora sentia cada palavra reverberar dentro de si. O orgulho tinha sido substituído por respeito, e pela primeira vez, ele entendeu que nem todo poder se compra, e nem todo status significa vitória. O destino havia cumprido seu papel. O homem que humilhou, riu e desprezou agora, tinha que aprender a lição da humildade. Enquanto a mulher, que parecia simples anos atrás, mostrava que o verdadeiro poder está em quem sabe esperar e construir seu valor com integridade. E assim, a história termina com uma lição clara. Nunca subestime ninguém. O orgulho pode cegar, mas o destino sempre mostra o caminho da justiça. O verdadeiro poder vem da força, caráter e humildade, não do dinheiro ou da arrogância. Arthur Monteiro nunca mais seria o mesmo. E todos que presenciaram aquela virada compreenderam uma verdade universal. A vida sempre dá voltas, e quem humilha um dia pode se ver humilhado. Mas quem age com dignidade, paciência e inteligência sempre vence no final. Até a próxima história.